Fala, Virou Liquidez! Como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo no canal, trazendo um panorama do que eu fiz nas operações nessa semana. Eu tive algumas emergências e alguns compromissos que me demandaram muito tempo, então não consegui realizar as gravações aí das operações diariamente. Mas não me impediu de treinar e mostrar para vocês os meus racionais do que é que eu fiz em cada dia. O último vídeo aí postado no canal foi feito na segunda-feira, então iremos seguir de terça até sexta-feira. Mas vamos aqui para o gráfico. Na terça-feira, dia 8/4, eu havia marcado esse Fair Value Gap aqui, ó. Então a gente tinha, primeiramente, esse Fair Value Gap, no tempo gráfico de 4 horas, e tínhamos aqui esse Order Block. Então havia marcado essas duas regiões, estava com a possibilidade dele cravar aqui, ele capturar aqui essa liquidezinha aqui desse topinho, para poder dar estrutura aqui para a gente poder vender. Então, minha expectativa era que ele viesse pegar essa máxima desse paviozão aqui, ó, onde ele crava no Fair Value Gap, no 50% desse Fair Value Gap aqui de 4 horas. Mas vamos ver aqui qual foi a situação e a minha cilada. Então, aqui na abertura do mercado, às 9h30 da manhã, o mercado tinha deixado esse micro Fair Value Gap aqui, ó. Estou até dando um zoom grande. O mercado deixou esse micro Fair Value Gap, vou marcar aqui ele. E aí, aguardei ele romper. No momento em que ele rompe, foi nesse candle aqui, vou até voltar para cá, ele rompe formando um PFR em cima do horário da abertura. Só que eu não quis vender logo de cara nele, porque primeiro, ainda não tinha segurado nesse Fair Value Gap, né, nessa região macro de 4 horas, não tinha cravado nele. A minha expectativa era que ele manipulasse esse pavio, então eu gostaria de vender após a manipulação desse pavio aqui, e sei que em horário de abertura tem uma manipulação. Então eu aguardei ele fazer essa manipulação. E aí o mercado manipula, tem toda essa rejeição aqui, ele crava na nossa região e ele já vai deixando, né, após essa rejeição e após esse candle forte vendedor, e rompe novamente essa nossa região de micro Fair Value Gap aqui, tornando numa IFVG, eu já vendi a mercado. Então já posicionei uma ordem aqui, o stop ficou no topo, e aí o take, coloquei o take aqui, né, nesse fundinho de liquidez. Então, julgo uma entrada correta. A gente estava dentro de uma região macro de venda, região de oferta. Vejo também fraqueza compradora, divergência no RSI. Então, eu julgo aqui uma operação correta dentro do nosso operacional. Mas fomos estopados nesse exato momento. E aí ele foi lá, novamente. Ele só manipula a gente, estopa a gente e novamente dá uma nova estrutura. Então, aqui, quando ele forma novamente, né? Aqui ele teve esse Fair Value Gap, tivemos esse Fair Value Gap, e aí rompe esse Fair Value Gap nesse candle forte. Eu fui lá e vendi novamente a mercado. Então fiz essa nova venda aqui a mercado, o stop ficou aqui no topo e o take novamente ficou aqui nesse fundo. Um take super conservador. E aí, felizmente, estopou a gente de novo. E aí eu fiquei aguardando outro cenário, né? Seria a minha última operação. Fiquei aguardando um novo cenário, mais bonito. Mas meu viés era vendedor. Percebi que ele estava subindo, porém acumulando. Então, minha expectativa era vendedora. Fiquei aguardando. Coloquei aqui nos 3 minutos. E aqui ele deixa um PFR. E aqui deixa também outro micro Fair Value Gap. Aqui em cima. Vou apagar essa região macro, para vocês observarem. Ó, aqui ele deixa um micro Fair Value Gap aqui. E aí ele vai lá, fica acumulando em cima dessa região, mas rompe essa região de Fair Value Gap nesse candle. E aqui tem uma estrutura vendedora sendo formada. Após esse reteste aqui, dava para poder vender. Então, poderia sim realizar uma venda nesse reteste. O stop ficaria aqui e o take nesses fundos, nesse fundo. Mas não fiz essa venda, porque primeiro, ainda não havia rompido, então fiquei aguardando ele manipular esse topo. Tinha essa expectativa que pelo menos viesse cravar nessa outra região aqui de cima, mas pelo menos manipulasse esse topo. Ele nem chegou a pegar nessa máxima aqui, nem chegou a cravar. Então, como eu já estava com 2 stops, quis esperar essa estrutura ser formada aqui em cima. Ou então, pelo menos, fosse formada uma estrutura mais bonita. Aqui foi formada, sim, uma estrutura vendedora em nosso operacional. Eu venderia, caso não tivesse levado esses 2 stops, eu faria uma venda aqui, mas decidi ficar de fora. Infelizmente, foi ele que fez o mercado despencar para baixo. Então, o mercado despencou. E aí, ele foi embora sem a gente. E aí eu fiquei aguardando, fiquei aguardando. No momento em que ele rompe esse topinho aqui, esses topinhos aqui capturando essa liquidez, botei aqui no tempo gráfico de 4 horas, tinha também traçado essa FIBA aqui. Então tracei essa FIBA. Não sei se vocês se recordam, mas a gente teve um cenário muito parecido com esse, onde ele vem fechar o gap e retorna para retestar o gap. Então aqui, ó,
aqui, do dia 4, na sexta-feira, para domingo, dia 6, foi formado o gap. E aqui, ó, na segunda-feira, foi fechado esse gap. Então, esse mesmo gap volta a ser retestado novamente. Então, a gente tinha essa região de gap, eu marquei essa FIBO aqui, então tínhamos ainda regiões de 50%, 60% para ser retestado, tinha os 50% aqui desse gap, então tinha regiões ainda a ser retestadas. Então, aqui dentro dos 2 minutos, ele captura a liquidez, então teve essas capturas de liquidez desse topo, teve essa rejeição, né, esse pavio vendedor, e aqui a gente tinha uma estrutura a ser rompida, a ser formada. Aqui ele rompe esse Fair Value Gap, formou a nossa estrutura vendedora. Peguei e vendi aqui nesse reteste, stop, ficou aqui, e o take quis colocar aqui no 61. Aqui no 61. Então, pagaria aí nossos stops e ainda sairíamos no take. Então, ficamos aí, né, o mercado ficou sambando aqui em cima da nossa ordem, mas depois ele foi lá, lindamente, e pagou aí reto pra gente. E aqui, ó, quando chegou próximo aqui dos 50%, quando ele pega esse candle comprador, eu já saí aqui de cara. E olha aqui a nossa operação de venda, então vendemos aqui nesse reteste, e aí o mercado caiu isso daqui tudinho. Quando aparece, quando surge esse candle comprador, a gente se protegeu. Então, protegi a minha operação de venda e pegou aqui embaixo. Então, já estava pagando muito bem aí pra gente, e foi muito bem positivo. E aí pagou todo o nosso stop, ele até chegou a cair mais, mas já havia pago o nosso stop e a gente ainda saiu no lucro. E aí foi isso para terça-feira, dia estressante, né? Tivemos aqui esses 2 stops, entendo que jogo entradas corretas, entradas validadas. Infelizmente, o mercado manipulou, foi sem, né? Decidiu acumular mais um pouquinho. Tinha expectativa de poder o mercado subir mais um pouquinho para pegar esse topo aqui, né? Esse topo de pavio, ou pelo menos aqui nessa região, mas infelizmente foi sem a gente, né? Decidi ficar de fora aqui dessa venda, mas pegamos essa venda aqui dentro do nosso operacional maravilhoso, e aí pagou todos esses stops aqui, e ainda saímos com um dia positivo para terça-feira. Bom, já aqui para quarta, no domingo passado, quando a gente fez aquele planejamento para a semana, eu havia comentado para vocês que a gente estava num bom ponto para compra. Então a gente também estava em um momento bom para comprar. A gente fez até uma análise comportamental, né, de estruturas do que aconteceu na recessão de 2008, né, quando teve aquela crise, a bolha imobiliária. Então a gente fez um estudo muito bom aqui com o VIX, colocando aqui. A gente teve esse estudo aqui com o VIX, onde havia essa possibilidade do VIX chegar aqui nessa região e dar essa estrutura vendedora, né, esse momento aí para poder o VIX cair. E aí estava enviesado para alta. E aqui no Nasdaq ele tinha lá, segurado no gap. Aqui ele começou a deixar os candles menores, bastante rejeição aqui no fundo, em cima de um order block. Aqui também a gente tinha os 70%, né, dessa alta, estava segurando aqui no 70%. E aí dá esse 1, 2, 3 aqui de compra. Então ficamos aí enviesado para alta. Aqui dentro dos 2 minutos, o mercado foi, vou adiantar para vocês verem qual foi o meu racional aí na hora da abertura. Então, aqui nos 2 minutos, fui identificando que o mercado estava caindo aqui, ó, na pré-abertura, ele estava caindo com fraqueza, bandeirando aqui. E aí, na abertura, ele dá esse candle aqui, forte comprador. Aqui no tempo gráfico de 4 horas, eu tinha marcado também tinha traçado essa FIBA aqui, ó, desse topo a esse fundo. E aqui, nesse momento, eu ainda não tinha chego nos 50% e para o 61. Então, como a minha expectativa era de alta, e identificamos fraqueza, força. Novamente, nosso operacional é com base em força e fraqueza e com base na análise institucional. Então, tínhamos aqui esse break block, todo esse break block aqui inteiro, e aí eu fiz uma entrada mais arriscada, comprei aqui dentro dessa região com um microcontrato. Então, posicionei a entrada aqui, o stop ficou nesse fundo, e aí o meu take, eu posicionei o take inicialmente aqui no 50%. Então, pagaria aí um pouco mais de 3 para 1. E aí o preço foi lá, trava na nossa ordem, e logo em seguida já engolfa todos esses daqui. Então, assim que o mercado faz isso daqui, tem essa reação forte, então já posicionei o meu stop aqui para esse fundo. Então, o stop ficou baratinho e aí o nosso retorno ficou alto desse jeito. E aí o preço cravou aqui no 50%. Só que antes do preço chegar lá no 50%, ele estava mais ou menos por aqui. Vou até voltar. O preço estava mais ou menos por aqui. Aí o que é que eu fiz? Como minha expectativa era mais alta ainda para ele, eu decidi retirar o meu take que estava no 50%. Então, vou até mostrar aqui essa operação, ó. Então, fizemos a entrada no order block. Quando ele dá aquela rejeição, né, todo aquele engolfo nesse candle, posicionei o meu stop para esse fundinho. E aqui, inicialmente, estava dentro dos 50% aqui, né, dentro da região de 50%. Então, quando ele chega mais ou menos por aqui, percebi que ele estava com bastante força, eu decidi retirar o meu take e esperar o preço subir mais.
Então, fiquei aguardando o preço subir mais, e aí o preço foi lá e voltou quase tudo. Então, permaneci, né? Permaneci com meu stop aqui. Aqui a gente tinha esse order block, então tínhamos esse order block, e ele segurou aqui, né, com esses pavios, deixando, né, novamente 1, 2, 3 de compra. Então, no momento em que ele rompe esse fair value gap aqui, eu trouxe o meu stop para aqui, para esse fundo. E aí, beleza, fiquei aguardando. Quando o preço foi lá, passei demais. Quando o preço renova esse topo, e aí já deixa esse pavio, e aí foi lá e deixa esse PFR, aí eu decidi sair um pouco mais aqui. Então, saí comprimindo o meu take. Então, chegou a pagar um pouco mais de $600 aí para nossa operação. E aí, né, o mercado ficou nessa, ficou sambando, ficou nessa. E aí foi no dia, exclusivamente no dia, em que o presidente decide adiar aí as tarifas por 90 dias. E aí o mercado simplesmente estoura para cima, pagando aí mais de 2.000 pontos. Mas pagou aqui seus $600 e tá tudo bem. O mercado estourou aí para cima, confirmando o nosso viés altista. Beleza? Isso daqui foi para quarta-feira. Fizemos só essa operação aqui boa. Tá pago, não fizemos mais nada. E é isso aí, vamos para quinta-feira. Aqui para quinta-feira, meu viés continuava comprador, mas eu imaginava que ia haver essa correção, tendo em vista que o mercado havia capturado essa liquidez aqui, desse topinho. Então, deixa eu marcar para ficar mais visível para vocês. Tinha essa liquidez desse topinho e tínhamos esse order block aqui, onde o preço estava segurando. Tínhamos também uma região aqui de 70%, que estava cravado em cima dela. Então, eu imaginava que ia haver essa correção, pelo menos aqui, para esses fundinhos aqui. Perdão, esses topinhos aqui. Beleza? Então, pré-mercado realizado. Quando o mercado foi, deixa eu voltar aqui que acabou passando demais. Passar aqui para esse topo. Então, aqui eu tinha identificado fraqueza compradora, bastante rejeição após capturar essa liquidez. Ó, tivemos aqui esse candle forte comprador aqui, porém, após capturar essa liquidez, deixa toda essa rejeição e o mercado rompe esse fair value gap. Então, tínhamos tido esse rompimento desse fair value gap, mostrando, induzindo a gente que ia ter essa continuidade na queda. Né? Então, após o mercado subir, bandeirando, subir com fraqueza aqui, comprador, o mercado crava aqui nesse topo do Fair Value Gap e deixa novamente aqui um novo Fair Value Gap, após aqui, né, próximo da abertura aí da bolsa. Então, aguardei ele romper esse Fair Value Gap, e aí ele rompe esse Fair Value Gap dessa maneira aqui, na hora da abertura. Então, aguardamos, fiquei aguardando, e aí posicionei uma ordem aqui nesse Fair Value Gap. Confesso que foi uma ordem arriscada, porque poderia ter uma manipulação aqui, né? Então, sei lá, poderia ter dentro da abertura uma manipulação para esse topo e depois formar uma nova estrutura vendedora. Então, decidi arriscar uma venda aqui nesse order block. Então, posicionei uma ordem de venda aqui, o stop ficou aqui. E aí, eu quis colocar um alvo mais conservador. Então a gente tinha esse fundinho aqui, ó. Então coloquei um alvo super conservador aqui embaixo, pagando aí 3 para 1. Aí beleza, o mercado foi lá e pagou lindamente aí pra gente. E depois disso não fizemos mais nada. Então aqui foi a operação, né, o print da operação. Vendemos aqui nesse order block, o mercado cravou aqui na nossa ordem e já foi rejeitando lindamente aí pra gente e pagou, né, essa operação bem positiva, né? E foi isso para quinta-feira. Então, aqui para sexta-feira, eu havia traçado alguns desenhos, né? Percebe? Não quis nem remover todos eles para vocês verem aqui o que é que eu fiz. Então, primeiramente, eu tracei essa fibo desse fundo a esse topo. Então, tínhamos essas regiões aqui, onde o preço estava segurando no 50%, beleza? Tracei também SLT aqui, onde ele tinha segurado aqui. Tracei também SLT. E tinha traçado também esse canalzinho aqui, ó. Meu viés, novamente, era comprador, tá? Então, estava querendo buscar compras. Então, fiquei aguardando rolar alguma estrutura comprador boa, onde ele tivesse alguma captura de liquidez relevante. Então, marquei esse fundo e esse fundo aqui, aguardando, né, esperando ele ter essa captura aqui de liquidez e ia confluir também com o toque dessa LT. Tá? Então, fiquei aguardando. O preço crava nessa liquidez desse fundo, crava aqui também nessa LT, onde pessoas que compram em cima de suportes, compram em cima de LTs e são manipuladas. Então, aguardei aí ser formada uma estrutura compradora, onde tivemos aqui esse Fair Value Gap, esperei ele romper esse Fair Value Gap e demonstrar mais interesse comprador. Aqui a gente tem um PFR, que é um preço fechamento e reversão, com bastante força compradora. E aí, quando o mercado rompe esse Fair Value Gap com esse candle forte comprador, eu decidi comprar a mercado. Então, comprei de cara aqui já. Eu já fiz essa compra aqui. O stop ficou caro, né? Posicionei o stop aqui. E o take, coloquei um take bem arrojado aqui nesse topo, que seria um topo aqui de liquidez. Então, tínhamos esse topo aqui de liquidez, seria um alvo
aí bem arrojadinho pra gente, mas também tinha essa possibilidade de pegar nesse LT. Mas como era sexta-feira, não quis buscar alvos tão longos assim. Então fiquei aguardando o preço reagir. O preço foi indo, deixando bastante pavio aqui em cima desse reteste. Ó, dando zoom aqui, percebe que foi deixando bastante rejeição. Isso daí positivo, né? Então o mercado foi indo a favor. Porém, ele começou a rejeitar, começou a cair, começou a cair, começou a cair, fica aguardando aqui. E depois, próximo dessa região aqui de order block, vou marcar aqui para vocês verem, aqui próximo dessa região, ele já foi começando a deixar bastante pavio. E isso me deixou otimista, então fiquei aguardando, fiquei aguardando. O preço aqui foi, tocou na nossa região, tocou de novo na nossa LT, e aí deixou bastante pavio, bastante rejeição. Percebe-se aqui o tanto de rejeição que ele foi deixando. E aí, quando ele vai lá e deixa esse engolfo, eu fiz outra compra mais arriscada. Então, posicionei outra compra aqui. E aí, o meu médio ficou mais ou menos por aqui embaixo. Por aqui, mais ou menos. E aí, trouxe o meu stop aqui para esse fundo. E aí, o mercado foi lá. E aí, pagou muito bem pra gente, muito bem positivo. Só que ele foi pagando, foi percebendo que ele foi deixando fraqueza compradora. Então, aqui nesse momento, eu não havia gostado da maneira que ele estava subindo, tá? Então, para mim já era ponto de atenção. Nesse momento, onde ele pega esses topinhos aqui, eu já posicionei minha operação no zero. E aí, quando ele renova esse topo, aí sim ele demonstra seu interesse comprador. Porém, próximo aqui de pegar o nosso take, ele demonstra novamente sua fraqueza compradora. Então, fiquei aí de alerta. Nessa hora, posicionei o meu stop, meu take, né, meu stop gain, na verdade, aqui para esse fundo, então não perderia mais nada. E aí o mercado foi lá, né, e pagou pra gente. E aí zeramos a nossa sexta-feira dessa maneira. Semaninha maravilhosa, graças a Deus, fechando com sucesso, fechando verdinho. Beleza? Queria comentar uma coisa com vocês a respeito da Tesla. Só um estudo aqui que eu fiz, onde ele faz aqui suas ondas, né, e temos aqui regiões de confluências para poder travar aqui em cima dessa região. Então, a gente tem também regiões aqui de FIBO, tá? Temos aqui regiões de FIBO, aqui os 70%. Então, para mim, Tesla é compra, tá? Tesla é compra. Então, segunda-feira está aí comprando Tesla. Se ele cair mais, ele, ó, percebe-se que ele ainda não cravou no 70%. Ele caindo mais um pouquinho aqui, a gente vai comprando mais, vamos comprando. Isso daí, né, o Tesla vai estar aí dentro das nossas carteiras aí de investimento. Belezinha, pessoal? É isso, viu? Tamo junto aí a todos. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Falou!